Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: como vencer o desânimo. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2, e eu vou ler aqui dos versículos 17 ao 20, que diz assim: Então eu lhes disse: Bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: O que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meu irmão e minha irmã, especialmente nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, há milhares e milhares de pessoas desanimadas. Mas eu quero lhe dizer, sempre há esperança. Às vezes é difícil crer. Todos nós sofremos um período de desânimo, mas Jesus trata do assunto dentro do contexto da oração. Lucas 18:1 diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Nações inteiras podem perder a esperança. Isso aconteceu com Israel, com Judá, e quando foram invadidas pelos inimigos. Sabe o que aconteceu? Os babilônios destruíram a cidade santa de Jerusalém, saquearam suas glórias e levaram seu povo como escravos para uma terra distante. Parecia que o povo escolhido de Deus havia perdido tudo: a terra, o orgulho, a identidade de nação, eleita para um destino especial, pois agora os filhos de Deus estavam dispersos pelas nações. Esses foram os tempos mais difíceis, tempos de lamentação, lágrimas e silêncio. Mas sempre há esperança. Quando Ciro Persa chegou ao poder, permitiu que os exilados judeus voltassem para a terra deles. Na época em que os primeiros judeus retornaram e o templo foi reconstruído, temos um exemplo do sacerdote Esdras e do administrador Neemias. Esdras era o sacerdote dos desesperançados e Neemias o reconstrutor dos sonhos fracassados. Este tem uma lição libertadora acerca da renovação da esperança a partir dos escombros do desânimo. E como é que está a sua situação? Eu te pergunto. Mas eu quero lhe dizer que Neemias chegou diante de uma situação caótica, mas reanimou a comunidade e começou imediatamente a operação de reconstrução. Com os muros em ruínas, o povo de Israel não podia se dar ao luxo de dormir em paz. Assaltantes das províncias vizinhas atacavam à noite e deixavam os israelitas desanimados e temerosos. Os israelitas estavam sob constantes ataques de todos os lados. Sambalate e os samaritanos pelo norte, Tobias e os amonitas pelo leste, Gesem e os árabes pelo sul, e os asdoditas pelo oeste. Em Neemias capítulo 4, versículo 8, nós vemos que todos esses fizeram uma espécie de aliança do mal para pressionar os trabalhadores empenhados na construção e usavam as armas do medo e do desânimo.
Mas Deus fortaleceu Neemias de uma forma poderosa e dia após dia o trabalho avançava. Na metade do caminho surgiu uma nova onda de desânimo por rumores acerca de saqueadores e destruição. Neemias percebeu que precisava lidar com a mentalidade do seu povo, através de princípios que não mudaram. Primeiro, nós vamos aprender agora como reconhecer o desânimo. Vemos a fadiga, porque o projeto de construção exigia 52 dias de trabalho pesado. Mas com um mês de trabalho, os trabalhadores haviam concluído a metade. A fadiga os derrotava. E quando a energia diminui, nós sabemos que acontece a mesma coisa com a coragem. Com certeza, todos nós já passamos por isso. Trabalhar nos finais de semana, limpar a casa o dia inteiro e depois ajudar os filhos na lição de casa. Durante certo tempo, você resiste, todavia, mais cedo ou mais tarde, suas limitações o derrubam. Quando você excede os seus limites, começa a ficar irritado, tenso e melancólico. Esse é o momento que Satanás ataca. E foi exatamente o que ocorreu em Jerusalém. O povo estava fatigado, desanimado e frustrado. O versículo 10 do capítulo 4 de Neemias mostra que os israelitas se frustraram com o interminável entulho de construção. No final do dia, quase desfaleciam de exaustão. E na manhã seguinte, quando voltavam ao trabalho, parecia que nada havia sido feito. Era como se os escombros tivessem vida própria e se multiplicassem. Os judeus estavam esgotados. Não conseguiam imaginar a cidade reluzente, porque eles só viam os escombros. Também em Neemias 4:10, nós vemos que os trabalhadores já não tinham mais força e ainda havia muito entulho. Por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. Os israelitas deixaram a construção e declararam seu fracasso. Estamos cansados, exaustos, não conseguimos mais fazer isso. Foi uma boa ideia, mas já estamos nisso há um mês e não aguentamos mais. O discurso negativo, como sabemos, é contagioso. Contamina toda uma comunidade. Quando as coisas não vão bem, começamos a acreditar nas mentiras do inimigo e murmuramos. Não consegui fazer nada, eu sou um fracasso. Há também a questão do medo, porque os trabalhadores, eles estavam cansados, ainda tinham os vizinhos que os ameaçavam de morte, mas nós sabemos que uma palavra negativa pode atrapalhar o trabalho do povo de Deus. Talvez as palavras amargas dos outros no seu local de trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, estejam lhe corroendo o espírito. Quem sabe, a pessoa se divertindo com seu medo, até deixá-lo desanimado. Mas nós precisamos reagir ao desânimo. E a primeira atitude é clamar ao Senhor. A maioria das pessoas espera esgotarem todas as alternativas para depois apelar a Deus como último recurso. Mas eu digo a você, quando começar o desânimo, aproxime-se do Senhor e peça que lhe ajude a ordenar os problemas. Continue a obra que Deus lhe deu para fazer. Mas por que a nossa reação imediata à adversidade é desistir? As pessoas abandonam a igreja, largam o emprego, desistem do casamento. Tudo porque encontraram o previsível período de desânimo. Satanás sabe que se nos fazer desistir, pode impedir que o nosso problema se resolva e prejudicar o avanço da obra de Deus. Neemias sentiu todo o desânimo do povo, mas nunca deixou de lado a construção. Havia problemas, mas ele não deixaria de lado a ordem que recebera de Deus. Mais tarde, Sanbalat e Gesem tentaram uma artimanha para fazer Neemias diminuir o ritmo de trabalho. Eles o convidaram para uma reunião, mas Neemias enviou mensageiros para dizer
que executava um grande projeto e não podia descer. E eu digo a você, não importa o quanto você se sinta aflito, continue trabalhando. Os homens de Neemias foram distribuídos ao longo do perímetro do muro e não conseguiam se comunicar para incentivar uns aos outros. Só conseguiam enxergar sua parte do buraco no muro e sua parte do monte de entulho. Era difícil manter a perspectiva e ver o conjunto. E eu digo a você, pode ser que você só enxergue o trabalho pesado e enfadonho na sua vida. Mas você precisa ver o que Deus está fazendo em você, com você e por você. E se agarrar a essa esperança, pois ela vai ajudá-la a superar os momentos difíceis. No livro de Neemias, capítulo 4, nós vemos esse líder que posicionou as pessoas ao longo do muro, em fileiras, de modo que podiam visualizar a unidade da sua força de trabalho. Em tempos de desânimo, corra, não caminhe para a palavra de Deus. Quando o coração estiver aflito, leia a Bíblia. Não espere ter vontade. Eu sei que é difícil, mas precisamos reagir. A Bíblia não é um livro comum. O Espírito de Deus habita em suas palavras. Você pode servir a Cristo de coração e ainda se sentir desanimado. Mas a Bíblia ordena que não nos cansemos em serviço. 2 Tessalonicenses 3,13, no final diz, porque no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas também 6,9. Ficamos deprimidos porque perdemos a perspectiva de quem estamos servindo, do porquê estamos servindo e como Deus pretende nos recompensar. Mas precisamos nos lembrar da colheita. No capítulo 4 de Neemias também, vamos ver as pessoas ajudando umas às outras. Os desgarrados de Neemias uniram-se para formar uma equipe e assumiram um compromisso. Alguns eram carregadores, outros guardas, outros construtores e todos eram combatentes. No final dessa passagem, vemos que eles ficaram acordados a noite toda. Estavam absorvidos demais do trabalho para voltar para casa à noite. Precisariam ajudar os mais fracos a carregar e os mais baixos a subir. Eles carregaram o fardo uns dos outros. O desânimo tende a nos isolar. Faz que nos voltemos para nós mesmos, o que gera muita autopiedade e faz com que venhamos perder a noção do conjunto. Nosso fardo fica mais leve quando carregamos o dos outros. Essa é a intenção de Deus. Ele não deseja que você carregue o seu fardo sozinho. Desvie o olhar do desânimo e o direcione para a coragem que as outras pessoas demonstram. Em Mateus 11:28 está escrito: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é a esperança do mundo. Vamos nos envolver nos braços do Senhor, todos aqueles que estão sobrecarregados, para que possamos sentir o alívio dos nossos fardos. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então vamos orar e clamar a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, Pai, onde nós vemos tantas pessoas simplesmente desistindo, mas nós olhamos agora para o exemplo de Neemias, que ele reconstruiu os muros, mesmo diante de uma situação que aos olhos naturais parecia difícil e impossível, mas ele, independentemente da circunstância, independentemente daqueles que queriam atrapalhar o seu trabalho, ele seguiu em frente e ele concluiu a obra a que ele se propôs a fazer. E eu quero pedir ao Senhor que cada pessoa que agora se encontra desanimada, se encontra sem esperança, que o Senhor venha ao encontro dela, dizendo que há esperança. E a nossa esperança é Jesus. E que você possa se voltar ao Senhor,
não olhando para o seu problema, não olhando para a sua dificuldade, não olhando para essa pandemia, mas se agarrando à palavra de Deus e possa seguir em frente, avançar e possa receber do Senhor a bênção, a vitória, o milagre e a resposta em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus.